Relato histórico sobre a guerrilha do Araguaia. O que vocês acompanharão agora é o relato de uma pessoa que viveu nos anos da ditadura e acompanhou o fato histórico no norte do Brasil, a guerrilha do Araguaia, segundo Oséias Mateus de Almeida. Eu, Oséias Mateus de Almeida, nascido em 25 de outubro de 1959, em Santa Isabel do Araguaia, no estado do Pará, filho de Maria Mateus de Nascimento e José Alves de Almeida. Eu vou relatar a minha história, o que vi na guerrilha do Araguaia. Ao contar essa história, um resgate de minha própria memória, eu confesso a vocês que, em 1972, eu presenciei um episódio muito triste e dramático. Confesso que ainda sinto remorso quando eu passo a lembrar. Eu fui possibilitado de estudar com aproximadamente 12 anos de idade. Naquela época não existia colégio, nem tampouco o conforto de hoje. E tudo isso se agravou ainda mais. Se agravou ainda mais com a chegada de pessoas estranhas. Pessoas vindo de outras regiões. Mas essas em que eu falo agora pertenciam ao partido do PCdoB, que eram conhecidos aqui na região como os paulistas. O líder dessas pessoas era o senhor Oswaldão. E tinha a companhia da Dina, da Sônia, da Valquíria, o Zé Carlos, o Juca, o Amauri, o Geraldo e o Zezinho do Araguaia. E tinham muitos outros, muitos mais. Era muita gente que veio e a gente chamava sempre de os paulistas. Era uma referência que se fazia naquela época. Essas pessoas vieram com um sonho de democracia. Porque naquele tempo, 1972, na época em que eu era um menino, vivia-se na ditadura, a ditadura militar. Então essas pessoas vieram com esse sonho de democracia. Essas pessoas vieram de São Paulo, eram estudantes universitários. Os paulistas, de cara, já tiveram um relacionamento muito grande com os camponeses da região. Aí então, meu amigo, você que ouve essa história, a minha história, a partir daí a situação se agravou. Com a vinda dos paulistas para a nossa região, uma imensa quantia de militares também entraram na nossa região, à procura dos paulistas. E ao chegarem na Grota do Barreiro, houve então o primeiro confronto do exército com os guerrilheiros. O resultado desse primeiro confronto, 2 militares gravemente feridos. A partir daí, meu amigo, o combate começou de vez. Intenso. Cada vez mais intenso. Os camponeses da nossa região começaram a padecer. Então deu início a tão conhecida guerrilha do Araguaia. Afetando ainda mais as cidades de São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Marabá e Palestina do Pará.
ficamos completamente isolados. Chegou o momento em que o professor não podia dar aula, nem o aluno podia ir à escola, nem o lavrador podia ir à sua roça. O exército entrou em ação, prendendo os camponeses da região, envolvendo aí aproximadamente 5.000 militares. 5.000 militares. Gente de todas as formas, de todos os pensamentos, mas com uma só ordem: prender os guerrilheiros. Prender os guerrilheiros. Prender, segundo eles, as pessoas que estavam de encontro aos verdadeiros ideais que a ditadura pregava. Nesta época, meu amigo, presenciei também a quantidade imensa de aeronaves que sobrevoavam a nossa região. Inúmeras aeronaves vigiando nosso espaço aéreo, vigiando as nossas matas. Lógico, sempre atrás dos guerrilheiros, dos então batizados guerrilheiros do Araguaia. Lembrem que em abril de 1973, quando ainda funcionava a escolinha em que eu estudava, recebemos então a visita de uma patrulha do exército. O comandante pediu para que saíssemos da sala, autorizou que nós saíssemos da sala, eu e o outro colega, para que levássemos eles até a casa de um guia. A intenção então era ir à mata e caçar os guerrilheiros. Assim fizemos o que ordenava o comandante. A partir daí, a partir desse momento, tudo foi piorando. Presenciei muitas barbaridades, mas muitas barbaridades cometidas pelos militares. Em julho de 1973, meu irmão mais velho e o senhor Zosmo Mateus, dono da residência em que os militares se hospedavam, foram autorizados a ir com eles. Autorizados, a gente diz autorizados, mas foram chamados, né? Foram ordenados a ir com eles e seus animais. Foram levar rancho a outro acampamento. O acampamento tinha o nome de Corundata. Ali mesmo, eu, menor de idade, fui convocado a fazer parte daquela arriscada jornada. Aí eu confesso a vocês, que senti muito, mas muito medo. Entrando naquela mata fria e fechada, em direção ao Corundata, subindo serra, descendo boqueirão, e a patrulha comunicando com o helicóptero que nos dava cobertura o tempo todo, a todo momento. Atenção, equipe de terra, Qual a situação? Avançamos tranquilamente. Câmbio, desligo. Chegando ali no Corundata, eu presenciei um grande número de soldados do exército, mas um número mesmo expressivo, preparados para capturar os guerrilheiros. Os mesmos escondidos mata adentro. Amigos, para finalizar a minha história, um pouco da minha história, que aqui vocês ouvem neste momento, digo a vocês que recebi instruções, linguajar, para atender ao rádio de comunicação de muitas frequências de outros acampamentos. Mas eu sempre digo que eu sinto remorso de tudo o que vi, porque quando começo a lembrar de todas as cenas que vi acontecendo com os moradores, os camponeses da região, que foram também confundidos com os guerrilheiros, foram presos, maltratados, da pior maneira, da mais desumana maneira possível. Me traz um aperto no coração. Me traz dor de lembrar tudo o que vi, tudo o que presenciei. Quero aqui agradecer pela atenção de vocês, por deixar que eu compartilhe um pedacinho da minha história. A história não só minha, a história de muitos. Esse é o meu pedaço, mas existe inúmeros pedaços. Outras histórias
Histórias de vidas perdidas na guerrilha do Araguaia. Eu sou Oséias Mateus de Almeida e vivi num Brasil de ditadura e conheci de perto a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia.